Nós sabemos que o nome do Senhor é glorificado, né? O nome do Senhor é exaltado. Que a irmã Márcia seja uma bênção aqui nesse momento. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, irmão, para fazer algo tremendo em nossas vidas. Talvez você olhe e fale assim, mas a igreja não tem muita gente. Mas quando Jesus operou maravilha, irmão, foi só com um. Ele passou no meio de multidões e curou só um. Ele fez milagres só por causa de um. E ele veio aqui nessa noite só por causa de mim e por causa de você. Para fazer algo novo. Para fazer algo tremendo e derramar sobre as nossas vidas. E alegrar o nosso coração. De um modo especial. De um modo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor. Porque a tua serva, Senhor, ouviu não a nós, mas a ti, Pai. Senhor, e que nessa noite, Pai, tu venha usá-la, surpreendê-la, derramar da tua graça, derramar do teu poder, da tua unção sobre a vida dela, Pai, e que ela possa ministrar a tua palavra de modo glorioso sobre os nossos corações, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, e que nós possamos sair daqui adiante da tua presença e sermos transformados pelo teu poder, Pai, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Reina nesta noite, neste lugar, usa a tua serva de um modo especial, Pai. Eu abençoo a tua serva de um modo glorioso, Senhor. Enche ela da tua graça, capacita ela para a peleja, capacita ela para fazer a tua vontade, Senhor. Anima, sustenta, faça algo novo, Senhor, sobre ela e sobre os teus, Pai, de um modo especial, e que as bênçãos que recaiam neste lugar, Pai, venha recair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre os seus netos, sobre o seu genro, Senhor, sobre a sua filha, que está lá também, Pai, de um modo glorioso, e que o teu nome seja glorificado, Pai, sobre a sua mãe, Senhor, sobre as suas parentelas. Visita cada um de um modo especial. Tu conhece, Senhor, as suas necessidades, as suas causas, Pai, que ela tem colocado nas tuas mãos, e pedimos a Ti que, Senhor, responda a tua serva de um modo glorioso e de um modo especial nessa noite, em nome de Jesus, Pai, e que toda sorte de bênção recaia sobre ela e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tá bom. Agradeço a oportunidade do casal de pastores, o pastor Misael, a pastora Neia, que na realidade eles não são só pastores, eles são amigos íntimos da gente. A gente se sente como se fosse irmã, de sangue, assim, algo que Deus colocou um amor nos nossos corações, né? Como se fosse família mesmo, da casa, né? E fico feliz por esse convite, por essa oportunidade. Mas eu não quero falar de mim, eu vim falar do tema da campanha em primeiro lugar. São quantas semanas, pastora Neia? Que vocês estão pelejando? 7 semanas. Olha, eu vou falar a verdade, fazer campanha é renúncia. É somente Deus para fortalecer, porque não é fácil, porque a fúria é grande quando se levanta. Ainda mais que hoje eu estava até conversando com uma amiga minha missionária à tarde, que eu estava preparando assim, só um rascunho do que eu ia falar. Eu estava comentando, hoje as igrejas não falam do livro de Apocalipse. É muito raro. E fazer uma campanha baseada é algo muito forte, é sobrenatural, é na direção realmente do Espírito Santo, viu? Vocês estão de parabéns, que estão direcionados na palavra, porque sempre no finalzinho daquela mensagem, daquelas cartas para aquelas 7 igrejas, o que diz lá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça, né? Agora, se vai obedecer, já é outra parte. Ouvir, todo mundo vai ouvir, né? E antes de entrar na mensagem da palavra, eu gostaria de falar algo para o casal. Quando vocês estavam aqui na frente, que iniciou o primeiro louvor de quando eu cheguei,
Eu até pus a mão no meu ouvido, que foi algo sobrenatural. Era como se tivesse aqui dentro dessa igreja uma comitiva de anjos, lá maná, suridecanta, aramanaia, louvando com vocês aqui diante desse altar. Não entristeça o coração de vocês se às vezes não tiver pessoas físicas. Existem anjos poderosos. Eu pus a mão assim no meu ouvido e falei: Senhor, eu só ouvi isso no meu ouvido por 2 vezes. São 2 vezes contadas de dedo. Eu até me arrepei todinha de falar isso. Anjos. Glória a Deus, louvando assim, era como se tivesse uma comitiva, mas tão poderoso. Eu falei: não, acho que é algo na minha cabeça. Até abri meu olho um pouquinho assim, eu peço até perdão, né? Mas é algo tremendo que eu senti assim, uma unção sobrenatural, irmãos. Vocês não estão sozinhos nessa peleja. Existem anjos, porque quando a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, verdadeiramente existe um mundo espiritual. Isso é fato, isso é real. Só que é para quem crê no mundo espiritual, irmãos. Vocês não estão sozinhos. Os anjos estão ajudando. Amém? 7, o número da perfeição de Deus, né? Para que não fique nas minhas palavras, então vamos abrir no tema da campanha primeiro, né? Que é o livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Nós sabemos, eu pesquisei um pouquinho, que essa igreja era uma igreja rica, né? Era uma igreja daquela época que tinha uma condição. Ou seja, se fosse nos nossos dias trazer para o nosso popular de hoje, deveria ser um povo que às vezes era religioso, estava na igreja, mas não queria um compromisso 100%, né? Poderia estar lá de aparência, porque hoje nós temos visto isso, porque nós temos olhos, infelizmente a gente vê isso. Igreja cheia de pessoas, mas de fato há conversão ali? De fato há o arrependimento genuíno, verdadeiro, de corpo, alma e espírito para o Senhor? Existe adoradores? Porque o Senhor está em busca de adoradores. Ele não está em busca de frequentadores de igreja. Eis que eu estou em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Esses são o que o Senhor está buscando hoje na terra. E a palavra também diz, olha, o que me chamou a atenção foi esses 2 meninos. Para o futuro, Deus tem obra gloriosa para esses 2 jovens. Eu achei tão lindo. Deus me levou até a Davi, que Deus usou Davi tão pequenininho, tão jovem, para derrubar um Golias tão poderoso, um Golias que afrontava o Deus vivo de Israel, que afrontava, que se levantava. Grande vai ser a obra na vida desses 2 jovens. Não é de um só, Deus falou comigo dos 2. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para a mensagem, né? A carta endereçada à igreja de Laodiceia. Vamos ler só o versículo tema e depois a gente lê a carta inteira e vamos fazer pausadamente, trazer aquilo que o Senhor revelou. Tenho certeza que durante essas 7 campanhas, essas 7 quarta-feiras, o Senhor já revelou algo sobrenatural, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Eis que eu estou à porta e bato. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Algo glorioso o Senhor está fazendo, uma proposta maravilhosa, né? De um amigo. Eu digo assim, no último rascunho que eu fiz, foi uma proposta, pastor Misael, de pai para filho, viu? Entende quando um pai chega assim, ó? Olha, eu quero uma intimidade com você. Senta aqui, vamos jantar. Senta aqui, vamos tomar um café. Vamos conversar. Vamos falar de tudo. Porque a Bíblia fala que tudo é para Ele. E toda honra e toda glória. Amém? E o que aconteceu? Quando que o Senhor Jesus está batendo a porta?
Nós sabemos que a porta aqui, ela representa o nosso coração. Quando você ouve um louvor, quando você ouve alguém falando de Deus, Jesus fala assim, ó. Quando alguém está falando, mas você não quer dar ouvido, é Jesus. Ele estava falando direcionado para uma igreja que tinha condição financeira, que o povo tinha uma boa condição, mas faltava o principal, que era o Senhor da ceia. Não tinha comunhão com Deus. E o mais importante, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que a cada dia nós estamos vendo coisas que entristecem o nosso coração acontecer, é para tentar roubar a nossa paz e tirar a nossa comunhão. Mas quem está alicerçado na palavra, fala, não, Jesus, vem sentar aqui comigo. Olha, hoje eu não estou bem, fica comigo, Jesus. Amém? Vamos ler o início dessa carta? A carta à igreja de Laodiceia. Eu estou com a tradução normal. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz, amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Muito terrível essa revelação, né? Mas se a palavra veio, é para cada um de nós se retratar cada dia mais, se aproximar mais do pé do Senhor e reconhecer e se arrepender. Que Deus quer que a gente seja quente, fervoroso, a cada dia, independente da circunstância, da situação. A gente vem estar nos pés do Senhor, na comunhão, ligado no trono da graça. Porque não é por mérito nosso, é por graça e misericórdia. Tudo é para Ele. Amém? Aí diz assim: conheço as tuas obras, no verso 15. Dá para a gente esconder alguma coisa de Deus? Não, Ele conhece. Está falando de obra. Obras, tudo que realizamos, tudo que fazemos, tudo. Nada fique oculto aos olhos do grande eu sou o que sou. Nada. E a gente sabendo disso, a gente tendo um raciocínio de crente inteligente. O Senhor está me vendo. Então eu preciso melhorar. A cada dia a gente tem que melhorar mais um pouquinho até chegar no prumo de Jeová. Essa é a proposta de Jesus para cada um de nós, né? E no 17 diz assim: pois dizes, estou rico. Olha como que esse povo se sentia naquela época. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, vírgula. E nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É diferente com a igreja nos dias de hoje? Hoje está sendo pregado, infelizmente, o evangelho da prosperidade. A maioria das igrejas se aderiram a esse movimento, o evangelho da prosperidade. Não está sendo o evangelho da comunhão, o evangelho do arrependimento, não está pregando nem Apocalipse, não está preocupado com isso aqui não. A preocupação é outra intenção, porque é somente Deus que sabe qual é a intenção do coração desses ministros que estão diante das igrejas, do altar, que um dia comparecerão diante do grande tribunal e prestarão conta de cada alma. Porque a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imaginou um líder dar conta de cada alma, de cada um? Esse dia, esse juízo vai ser demorado, porque a fila vai ser grande. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas a realidade é o que está na palavra. Amém? Aconselho, olha o conselho. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo,
para que enriqueças, vestidura branca para vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha dos seus olhos, a fim de que não vejas, ou seja, um bando de corrupto trazendo para os nossos dias atuais de hoje. Essa era a condição que estava aquela igreja, naquele exato momento que veio a mensagem. E vamos continuar aqui. Olha o amor sobrenatural de Deus, do Senhor Jesus, para com a igreja dele. O 19, verso 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Quantos? Toda a multidão que vem a Cristo, nenhuma é lançada fora. Mas esse é o processo que a igreja hoje, pastor, não quer passar pela disciplina, quer chegar de qualquer jeito e ficar de qualquer jeito. Quando chega para conversar e para orientar, aqui não dá para mim. Quantas vezes você ouviu isso, né, pastor? Nessa caminhada, aqui não dá. E sendo que são servos que estão sendo usados, estão orientando para entrar na ceia celestial. É como se fosse aquela mensagem. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quem vai fazer escolhido? Eu preciso falar. Eu quero Jesus, eu quero andar com Ele até o último dia que Ele me deu o fôlego de vida. Enquanto eu respirar, eu quero servir ao Senhor Jesus. Mesmo na doença, na tristeza, na falta, na necessidade, em qualquer momento eu quero servir Jesus. Isso chama posicionamento. Então não entristeça, porque não tem pessoas aqui, porque elas foram disciplinadas, dirigidas pelo Espírito Ramaná, Suride Cantaramaná, é o Espírito do Deus vivo, que é o Espírito do Deus vivo quem toma conta da igreja, não é o homem, não é a mulher. Eles não querem ser disciplinados, vocês fez a parte de vocês. Pai, não queria falar isso. Segue-se o juízo. Até me arrepio de falar uma coisa dessa, irmão. Dá até um temor no coração. Segue-se o juízo. Porque tem coisa que às vezes não tem retorno. A pessoa foi disciplinada, a pessoa não quer. Jesus vai forçar? Não. Ele está educado lá, está lá. Você quer ficar com o coração fechado, você não quer se consertar, você não quer se arrepender. O que vai acontecer, irmão? Segue-se o juízo. É uma palavra dura. Eu nem queria falar isso aqui diante do altar, porque nem está marcado isso aqui. O Espírito Santo está dando agora, fresquinha. É a realidade. Nós não estamos mais em tempo de ficar em cima do muro. Não está mais nessa época. Jesus está à porta, está batendo, está chamando. Eis que eu estou à porta e bato. E Jesus quer algo tão maravilhoso e as pessoas não estão se dando conta. Ele quer somente o quê? Verso 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu vou ler só um pequeno rascunho que eu fiz aqui sobre isso. Qual é o significado quando uma pessoa faz o convite para que você venha comer com ele naquela época, que é a única coisa que o Senhor queria? Existe uma promessa nesse versículo. Cristo promete ceiar para com aqueles que abrir a porta do seu coração, ele entrará e fará morada. Quem é hoje que vai fazer morada em nós? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, fala que o nosso corpo é sempre morada do Espírito Santo. É Ele quem quer fazer parte da nossa vida. Mas eu preciso querer. Ele faz morada para quem quer, né? Na tradição judaica daquela época, naquele tempo, quando alguém queria compartilhar uma refeição com alguém, era um símbolo de confiança, afeição, intimidade e lealdade.
4 condições tinha para que aquela pessoa tivesse aquela afinidade. Eu vou ler de novo. Na tradição judaica, quando compartilhar uma refeição ou que nem nós vamos fazer ali, que eu estou vendo ali, um bolinho ali, né? Uma garrafinha de café, um cafezinho, né? Que às vezes a gente brinca assim, tomar um cafezinho, né? Porque você tem intimidade, você se sente bem. Chegar naquela pessoa, a pessoa te servir uma xícara de café. Se você sabe, aí tem um ponto importante aqui. É algo de intimidade. É qualquer pessoa que você vai abrir o portão da sua casa e vai tomar um cafezinho lá dentro? Não, né? Na minha também não. Mas aqui não é só um café, não. Aqui é uma ceia celestial, eterna, que está sendo proposta para a igreja do Senhor Jesus. É a ceia, é o grande banquete. Aleluias. Bom, eu vou dar um exemplo bem simples para simplificar. Se eu vou, um exemplo, a gente vai fazer uma festinha em casa, fazer alguma coisinha, nem que seja até na última hora. Ou você convidou algumas pessoas, você vai receber as pessoas de qualquer jeito na tua casa, irmã, pastora Neia? O que você vai fazer? Vai fazer uma limpeza, deixar tudo organizado, tudo arrumadinho, que essa é a proposta que o Senhor está fazendo aqui. Ele não entra em qualquer coração. Ele limpa primeiro. Para ele poder habitar, tem que estar limpo. Como que ele vai ficar no meio da sujeira, no meio da imundícia, naquilo que não pertence, naquilo que está nas redes sociais, no ocultismo, naquele vício? O Senhor não compartilha com esse negócio. O Espírito do Deus vivo, ele habita num coração que está limpo. Um coração que já tomou a posição, já levantou a mão, já recebeu o Senhor Jesus como exclusivo e eterno Salvador da tua alma. Glória a Deus. E ainda, que é a primeira mensagem de João Batista, né? Meia pesada, né? Que a igreja também não quer pregar hoje mais, né, pastor? Arrependei-vos. Ele era até um pouco duro, né? Chamava até de raça de víbora. Se fosse na época de hoje, não, aquele pastor ali, aquela pastora é muito carrancuda. Mas o Senhor usa cada um da maneira que Ele quer. Ele veio somente abrir o caminho, porque Jesus já estava chegando. Que é o que o Senhor quer? Um coração contrito, arrependido e limpo. Ali Ele vai habitar, vai operar prodígio, maravilhas, milagre, coisas sobrenaturais. Ele vai usar aquele que não era para ser, pastora Neia. Que muita gente às vezes não dá nada. É esse pequenininho, Ramaná, Suride, Canta, Ramanaia, que eu vou usar. É aquele que fala assim, mas lá, 2, 3, a palavra declara, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Ou seja, Jesus está aqui. E mais glorioso ainda, tem uma comitiva de anjos poderosos cooperando com a obra. Glória a Deus, aleluia. Vocês não estão sozinhos. Tem anjos. Igual aqueles louvores que a gente cantava lá do fundo do baú, que fala assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu nem sei louvar, irmão, mas o Senhor está mandando. Eu não sei louvar, não tenho chamado, a minha voz é feia, é desafinada, mas é o que tem aqui. Anjos voando em todos os lugares, em cima do altar. E a presença do Espírito do Deus vivo, que é o mais importante, a comunhão que o casal tem com o Espírito Santo. Isso ninguém rouba, isso ninguém tira de vocês. Pode tirar tudo, pode querer tirar casa, pode querer tirar bens materiais, mas a presença não tira. É aquilo que Davi temia: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Isso ninguém tira. Amém, irmãos? E essa comunhão é somente isso. Jesus, ele quer estar mais próximo de nós.
Essa palavra é para mim. Primeiro ela vem para mim, depois vai para você, para você e para você. Hoje eu até chorei no quarto. Eu pus uns fundos lá de oração. Comecei a ler, peguei as 3 Bíblias, já sabia o que eu ia falar, só porque o Espírito Santo quem dirige a palavra. Depois peguei, fiz uns rascunhos, escrevi aqui algumas coisinhas, passei um resumo e fiquei analisando. Meu Deus, a gente não ouve pregação do livro de Apocalipse. Deus colocou até o desejo que eu vou fazer um estudo profundo desse livro. Eu já fiz uma parte na teologia, mas eu vou me aprofundar. E o Senhor falou, quando eu te chamar, prega Apocalipse. Eu falei, santo Deus amado. Mas eu não tenho que falar o de mim, eu tenho que falar o que Deus quer. Porque o Senhor tem pressa. Pressa. Muitas pessoas estão esperando Jesus voltar, esperando. Mas Ele está voltando a todo dia, a toda hora. Todo dia e toda hora acontece uma fatalidade, acontece um acidente, acontece uma coisa, é terremoto, é guerra, é tudo cumprimento da palavra, é nação contra nação, é reino contra reino. Cada dia essa palavra é um livro atual, mais do que o jornal que vai passar amanhã cedo. Já está tudo registrado aqui. Só não vê quem não quer. É um livro. E o Apocalipse ele é mais forte ainda, que é um livro das revelações. Eu já conversei com um crente e falei, não lê Apocalipse não. Deus me livre. Eu li, eu comecei a me arrepiar tudinho. Quando eu vi falando das 7 taças, não sei o que, eu fechei a Bíblia, eu não quis nem abrir mais. Eu conversei com um crente desse jeito já, você acredita? Porque eles têm medo, eles não entendem, eles não pedem o discernimento, não pedem a revelação. Então a pessoa fica meio assustada com algumas coisas, que tem muitas coisas bastante que são simbologia, né? Só que simbologia só se interpreta com o discernimento do Espírito, com a revelação do Senhor. Não é o achismo, não. Não é isso. A revelação não é essa que o Senhor quer. Ele quer um compromisso, uma intimidade, um coração limpo. É somente o que Ele está pedindo para nós como igreja. E ainda tem galardão ainda, né? No 21 fala, ao vencedor dar-lhe-ei de assentar comigo, olha a posição, dar-lhe-ei para assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está querendo compartilhar. Olha, eu não quero sentar sozinho do lado do meu Pai lá não. Vai comigo, vamos comigo. Eu não quero sentar sozinho lá não, vamos. Senta comigo lá. Aqui na terra não tem mais nada, acabou tudo, já era. Segue-se o juízo. Santo Deus. E no 22 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ele é quem está dizendo, não é nós. Quem tem ouvido, ouça. E que a gente venha valorizar. E eu li o tema aqui agora, mas o Senhor acrescentou mais 2 pequenos versículos que está aqui mesmo no livro de Apocalipse. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês. Amém? Deixa eu só achar aqui. Aleluia, Deus. Apocalipse capítulo 9. Aleluia, Deus. Não, perdão, irmão. Apocalipse 19, 9. Aleluia, Deus. Aleluia, glória seja dada a teu santo nome, Pai. O Senhor só quer que a gente se arrependa, tenha um coração limpo. Mais nada.
Ele não está pedindo muito de nós, meus irmãos. 19:9 em diante. Mas eu gostaria de ler da parte do Senhor o capítulo 19. Tem tempo ainda, pastor? Alguns minutinhos? Tem? Tá. Porque não adianta a gente ler um versículo se o Senhor está mandando para ler o capítulo. Amém? O subtítulo está aqui na minha Bíblia: O júbilo no céu. Será que a gente está preocupado com a alegria que a gente vai ter lá no céu? Ou a gente está com a mente mais ocupada se preocupando com as coisas aqui da terra? Aonde está o nosso coração? Deus sabe. Amém? É uma revelação gloriosa. Depois dessas coisas, ouvi no céu, como uma grande voz, numerosa multidões. Aqui é uma revelação que João trouxe para a igreja. Aleluias. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. João reconhecendo que somente Deus podia salvar a humanidade, né? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que representa a igreja corrompida e errada, né? Que são as prostituições da terra, que são várias coisas, né? E vingou do sangue o seu servo. Segunda vez disseram, aleluias. E a sua fumaça sobre, pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluias. Imaginou essa visão que João teve, irmão? Como foi algo sobrenatural? Do trono dos anciões, sentado lá no trono com eles. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis. Foi uma ordem declarada lá no céu. Vou ler de novo, irmãos. Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que temeis. Os pequenos e os grandes. Eu não sei como se você vê, se você é pequeno, você é grande. Eu me vejo tão pequena. Eu não quero ser grande, não. Meu Deus é o Todo-Poderoso. E o versículo 6 diz assim: então ouvi uma voz de numerosas multidões, como de muitas águas, e como se fortes trovões, dizendo, aleluia. Imaginou que vozes foram essas, irmão? Imaginou? Que estrondo que foi, que maravilha, que algo glorioso, que algo sobrenatural, que a gente até acaba entendendo por que as pessoas não conseguem ler o Apocalipse, não conseguem assim analisar, fazer uma análise assim na hora, assim, que é o Espírito Santo quem revela na verdade a palavra, não é nós, né? E disseram de novo, aleluias. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramos-nos, exultamos e demos-lhe glória. A única coisa que ele conseguia reconhecer, João, vamos glorificar, vamos adorar. Ele é digno de honra, de glória, de adoração, porque ele é o Santo dos Santos. Amém? Porque são chegadas, continuando aí, irmão. Nós estamos no versículo 8. Não, no 7 ainda, na segunda parte. Porque são chegadas as boldas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Que boldas é essa, irmão? O que Jesus está convidando nós lá no versículo lá? Para entrar, passear. Qual é essa boldas, né? Que ele está declarando aqui, né? Cujo a esposa. Quem é a esposa, irmão? Somos nós, somos a igreja aqui na terra. Nós já estamos sendo preparados.
Deus me fez até lembrar da eterna irmã Adriana, sua mãezinha, que o Senhor está no seio de Abraão, que ela sempre falava assim, nós estamos aqui nessa terra preparando a nossa alma para encontrar com Deus. Naquela simplicidade dela falar, do jeitinho dela, né? A única coisa que a gente tem que fazer nessa terra, minha filha, preparar nossa alma para encontrar com Deus, que é isso que vai acontecer com cada um de nós, né? Deus trouxe até a memória a saudosa irmã Adriana nesse momento. E no 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha a roupa, irmã. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, para ter condição de receber essa roupa aqui, a única coisa vai ser nossos atos e nossas obras, nada mais não vai nos impedir. Amém? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, são os bem-aventurados, né? Até lá nos evangelhos tem o sermão da montanha que fala das bem-aventuranças. Eu estava até estudando Apocalipse. Então tem 7 bem-aventuranças, que é até uma coisa interessante para a gente estudar, né? Porque os outros pensam que Apocalipse é só juízo. Não é, tem promessa. Quando fala assim, são bem-aventurados, né? Ou seja, bem-aventurado é uma pessoa feliz, né? Que vai chegar lá. Por graça e misericórdia, não é por mérito não, viu? São essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Ou seja, quando João estava transmitindo essa mensagem, as pessoas queriam até prostrar. Não, tem que prostrar diante do Senhor. Do homem da terra, não. Diante do Senhor a gente se prostra. Amém? E disse mais. Ele, porém, me disse: não faças isso, sou conservo. Olha a posição dele: sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Amém, meus irmãos? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E só para a gente finalizar, porque aqui está falando a gente acabou de falar agora sobre só um minutinho que eu me perdi. A visão gloriosa, sobrenatural de quem vai ser quando chegar naquele grande dia, né? Porque aqui já fala no título da mensagem, né? O júbilo, a alegria de estar no céu, né? Mas aprove Deus, né? Que a gente passa tanta luta, a gente passa tanta dificuldade nessa terra, são tantas coisas que acontecem. Eu quero ler mais o Apocalipse capítulo 7, somente 2 versos, irmão. Que o subtítulo diz assim: a visão dos glorificados. Eu achei até interessante isso aqui, que até me lembrou quando eu fiz o curso, que o nosso Senhor Jesus, ele tem um corpo glorificado, né? E nós também, por graça e misericórdia, nós vamos ser glorificados. A Bíblia dá essa revelação aqui nessa pequeno texto bíblico, né? Aí fala no verso 11 assim, no versículo 11: todos os anjos estavam de pé, rodeados do trono, e os anciões, os 4 seres viventes, e ainda o trono, e prostravam-se sobre o seu rosto e o adoravam a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que tinham sido um corpo transformado, lá no céu, eles vão somente glorificar, 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 glorificar. Não vai fazer o que no céu, irmãos? Porque quem não der glória a Deus aqui na terra, como vai dar glória a Deus lá no céu? Porque tem gente que tem vergonha de dar glória a Deus, né? Infelizmente.
E uma promessa gloriosa que está aqui, está no versículo 16. Eu achei muito forte essa promessa. Que diz assim: lá no céu não vai ter. Jamais terão fome e nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ou seja, o pastor dos pastores e o subpastor, o Senhor Jesus, vai nos apacentar, né? E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ou seja, lá no céu não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter tristeza. Vai ser somente alegria, que é o que diz o título aqui. A alegria do céu. Porque na terra nós somos sobreviventes. Mas nós temos que ter um alvo. Que Deus seja louvado. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Que o Senhor fale mais do que eu falei. Depois vocês estudem o livro de Apocalipse. Fica assim uma sugestão bem interessante para quem deseja conhecer a palavra do Senhor mais e mais. Porque daqui para a glória. Vamos continuar cada um fazendo a sua missão, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que aprove o Senhor confiar nas nossas mãos. Mas Deus seja louvado. E tem uma coisa muito importante que eu tinha até grifado aqui sobre o zelo, que está lá até no capítulo 3, né? De novo aqui. No versículo 19, capítulo 3, versículo 19, fala assim, tem duas partes aqui, ó. Eu repreendo e disciplino o quantos eu amo. Só tem duas condições para a gente ir para morar no céu com o Senhor Jesus. Ser, pois, zeloso e arrepende. Duas condições. Zeloso com o quê? Zelo com a palavra. Zelo com a casa do Pai que Ele confiou. E a gente vê o carinho, o zelo que vocês... humana. Vê a igreja tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizado. Isso chama zelo, pastor. Independente de pessoas. Isso chama zelo. E zelo tem galardão no céu. Pode não ter na terra, mas no céu tem. Zelo com a casa do Pai. Zelo com a palavra. Zelo de ter o temor de ministrar o que a Bíblia diz. Zelo de não aceitar a aliança de um evangelho que está a vento e poupa, que estão até pintando as paredes da igreja de preto, que eu não sei nem por que eu estou falando isso, pastor. Deus não quer aliança com aquela igreja parede de preto não, viu? Não sei por que eu estou falando isso, que eu já ia até entregar o microfone. Deus não está nesse rebuliço não. Ali é emoção. A presença e a comunhão é diferente. Emoção é uma coisa e presença é outra. Coloca numa balança que você vai ver. Os emocionados estão lá, opa, no final de semana na igreja, e no meio da semana estão pintando e bordando, para não falar outras coisas, falar alguma coisa entre linha. E quem está na comunhão, na direção, vai estar no temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Eu tenho visto nesses últimos dias agora, muitas igrejas aderindo a esse movimento de parede preta. Eu tenho um temor muito grande, eu não posso apontar dedo, não compete a mim. Ah, mas é porque é um movimento, é porque é para atrair jovens. Ó, 2 jovens varolosos ali. Glória a Deus. E Deus vai multiplicar. Deus vai fazer obras extraordinárias na vida desses 2 garotos que estão aqui. Quem viver, verá. Basta eles permanecer.
Porque a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve andar. Eles estão sendo ensinados, estão disciplinados, estão sendo orientados por servos e servas de Deus. Amém, pastor? Então, eu entrego aqui e agradeço essa riquíssima oportunidade. Que Deus seja glorificado. E lembre sempre, nunca fique triste, porque existe uma comitiva de anjos aqui. E lá, quando nós for corpos transformados, e nós partir dessa terra, e nós for para o glório, para a glória, para a ceia, para boldas que o Senhor nos espera lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver nada. Ou seja, vai ser aquele louvor, além do Rio Açu. É isso. Se o pastor tivesse esse louvor, se não for possível, amém. Tá bom? Deus abençoe.